gente vai falar aí do Clube de Regatas Brasil, que empatou ontem, mas passou de fase na Copa, não é isso? Tony, foi um jogo difícil, né? O Rio Branco não ofereceu tanta pressão ao CRB. O CRB conseguiu até neutralizar o Rio Branco. O CRB teve boa chance, né? Durante principalmente o segundo tempo, mas teve muita dificuldade em relação ao gramado. Com a chuva que caiu antes e durante a partida, o gramado ficou muito irregular. E aí o CRB teve que sair de uma forma de jogar para se adequar a outro estilo de jogo que não é a característica do seu time, que é um time mais técnico, é um time de maior toque de bola, de um jogo de maior aproximação. Mas o CRB conseguiu segurar bem a equipe do Rio Branco. O Rio Branco sentiu bastante no segundo tempo a questão física, né? Campo pesado, time sem ritmo, já que foi o primeiro jogo do Rio Branco na temporada. Mas o CRB conseguiu um resultado importante, um 0-0. Garante a equipe na segunda fase da Copa do Brasil. O CRB que vai conhecer o próximo adversário na próxima terça-feira, dia 27. Quando vão se enfrentar a equipe do Atlético de Minas Gerais e o Volta Redonda, hoje do técnico Rogério Corrêa, ex-CSA, que voltou ao Volta Redonda. Então essas equipes jogam na próxima terça-feira, o vencedor encara o CRB. Lembrando que o CRB na segunda fase tem a vantagem de jogar no estádio Rei Pelé, ao lado da sua torcida. É jogo único também na segunda fase. Em caso de empate, decisão nos pênaltis. Com a vitória de ontem, o CRB garantiu aí pelo menos uma premiação de mais de 1.400.000 reais. Vitória não, ela empate. Vitória não. Empate de ontem. Com o empate de ontem. Isso, com o empate de ontem e a classificação, o CRB garantiu aí mais de 1.400.000 reais em premiação, e o que dá uma turbinada ainda mais no caixa do clube para a sequência da temporada. O CRB tem como meta, na Copa do Brasil, de chegar pelo menos até a terceira fase. Não é algo que está planejado no orçamento do clube. O clube não tem isso como obrigação. É bom deixar isso bem claro. Não está ali no orçamento chegar até a terceira fase da Copa do Brasil de forma obrigatória. Alan, desculpa só atrapalhar o seu raciocínio, mas pelo que eu tomei conhecimento, a diretoria do CRB trata essa passagem para a terceira fase como obrigação. Não sei se você teve acesso a essa informação. Inclusive definiu um esquema de premiação com os atletas. 20% para passagem para a segunda fase, já alcançou. 30% se passar da segunda para a terceira fase. Chegando na terceira fase, disputando, deixa também depois da terceira fase se passar para 50% no valor da cota. Tomei conhecimento dessa situação. Inclusive, isso é uma questão que já foi até comentada com o próprio Mário Marroquim, quando ele concedeu entrevista a gente aqui em Maceió, quando ele falava não desse escalonamento, mas falava que a meta da diretoria era chegar de pelo menos na terceira fase da Copa do Brasil, porque foi o objetivo desse planejamento, Alan. Chegar pelo menos na terceira fase da Copa do Brasil. Ô Viderlan, na verdade é o seguinte, eu estou me baseando como informação uma entrevista do Rodrigo Baracho, diretor financeiro do CRB, da seguinte forma: o Rodrigo falou que no orçamento do CRB planejado para esse ano, o clube não conta com as cotas de premiação da Copa do Brasil. Mas o clube planeja. Ele não conta obrigatoriamente no orçamento. Ele está falando diferente do presidente, viu, Alan? O presidente está falando as palavras uma coisa e ele está falando outra. As palavras do Rodrigo Baracho, diretor financeiro do CRB, é que o clube não colocou no orçamento obrigatoriamente chegar à terceira fase. Por quê? Porque é uma questão que envolve o desempenho esportivo do time. Então, já pensou ele coloca lá obrigatoriamente chegar até a terceira fase da Copa do Brasil, e o clube levou uma lapada do Rio Branco ontem. Então, assim, eu tô me baseando como informação do Rodrigo Baracho. Agora, se de repente o CRB mudou esse planejamento, o Marroquim diz que tem que chegar até a terceira fase, porque no planejamento financeiro do clube, orçamentário, isso tem que acontecer, é diferente. Aí é uma situação agora, nova. Viu, mas com base... Oi, Moraes. Você, Alan, você está certo e o Viderlan está certo. Vocês estão falando dois assuntos diferentes dentro de uma mesma situação.
Você está falando que o CRB não conta com dinheiro porque ele não sabe se vai passar de fase. Exatamente. Essa é uma situação. É o que você coloca. O Viderlan coloca, e o presidente do CRB falou isso, que ele pretende chegar, não é só a terceira não, é a quarta, a quinta fase. E para isso ele definiu 20% na classificação do primeiro jogo, 30% no segundo, 50% no terceiro, 50% no quarto e se chegar à decisão, vai ter a premiação de 50%. Então, vocês dois estão certos. Um fazendo uma análise fria que não conta com o dinheiro, porque não tem ainda o resultado. O outro, que é o Viderlan, fazendo já a distribuição, passando de fase, porque aí o dinheiro já estaria na casa.